Mais importante do que a própria câmera são as lentes. É através das lentes que a sua câmera enxerga a imagem, é através das lentes que a luz passa e chega até o sensor da sua câmera, fazendo assim com que a sua câmera registre aquela imagem, que tire aquela foto ou grave aquele vídeo. As lentes de fato são muito importantes. Inclusive, é mais interessante, caso você queira fazer um upgrade para melhorar a imagem que você produz, é mais interessante fazer um upgrade de lentes, comprar uma lente muito boa do que uma câmera muito boa. As lentes fazem muito mais diferença na qualidade da imagem do que a própria câmera. Então, bom, você já entendeu que as lentes são muito importantes, né? E nesse vídeo eu quero te explicar as coisas mais importantes que você precisa saber sobre lentes, o que você realmente precisa saber antes de comprar uma lente, o que você precisa saber para conhecer de fato uma lente, se ela é boa ou não. E nesse vídeo eu vou falar sobre isso com vocês. Então fica até o final do vídeo, já deixa seu like para fortalecer o canal e se não for inscrito, considere se inscrever. Bom, eu quero começar esse vídeo mostrando aqui a tela do meu computador algumas lentes que eu separei para vocês entenderem o principal de uma lente, que não adianta vocês comprarem uma lente sem saber disso. Aqui eu tô com algumas lentes, ok? Eu separei algumas lentes aqui. E a primeira coisa que vocês precisam entender sobre lentes é sobre o mount da lente, ou seja, a montagem da lente. Essa lente, por exemplo, aqui ó, é uma lente Canon RF. Já essa outra lente aqui é uma lente Sony E. Já essa outra lente aqui é uma lente EFS e essa outra lente é uma lente EF e por aí vai. Bom, o que significa isso? Esse EF, esse o FE aqui da Sony também, isso significa a montagem da lente, se a lente encaixa ou não na sua câmera. Para saber qual a montagem da sua câmera, é só você pesquisar o nome da sua câmera aí no Google e tudo mais e ver qual que é a montagem da sua câmera. A minha é uma Canon SL2, ela aceita lentes EF e EFS, então não adianta eu comprar essa lente da Sony E que eu gosto muito, porque ela não vai encaixar na minha câmera. Não adianta eu comprar essa lente da Sony que é 14mm 1.8, que parece ser incrível, que ela também não vai encaixar nessa câmera que eu tenho. Então é muito importante vocês entenderem a montagem da sua câmera e saber que cada lente é feita para uma câmera específica. Cada grupo de lentes é feito para algumas câmeras específicas, certo? Cada lente tem a sua montagem, cada câmera também tem a sua montagem. Então a primeira coisa que vocês têm que entender é qual é a montagem da sua câmera e a montagem das lentes que você está comprando. Dá para adaptar uma lente Sony em uma câmera Canon? Dá para adaptar com adaptadores, porém adaptadores bons são muito caros. Então é muito melhor você comprar uma lente que já sirva certinho para a sua câmera. Assim você não vai ter problema nenhum aí com a montagem e vai se comunicar certinho entre lente e câmera. A próxima coisa que você tem que entender é a milimetragem da lente e qual é o efeito que a milimetragem faz nas suas fotos. Nesse caso aqui eu estou com uma Canon 50mm. Só que eu também tenho aqui uma Sony que é 14mm. O que isso significa? Bom, a milimetragem, quanto maior for os milímetros da sua câmera, da sua lente, mais zoom a lente vai ter. Quanto menor for os milímetros, mais aberto a sua lente vai ser. Ou seja, essa lente 14mm, ela é bem aberta, ela enxerga bastante coisa ao seu redor. Já essa lente 50mm, ela enxerga pouca coisa ao seu redor, ela tem um certo zoom, ela é mais fechada do que a 14mm. Então, quanto maior for a milimetragem da lente, mais zoom ela vai ter, quanto menor for a milimetragem da lente, mais aberta ela vai ser. Mas tem algumas lentes que são assim, olha, 55-110mm. O que isso significa? Isso é o zoom da lente. Eu tenho aqui uma lente que é a lente 18-55. Ela mais aberta possível é em 18mm e o zoom máximo dela é 55mm. Isso significa que ela pode abrir até 18 e fechar até 55mm. Algumas lentes dão zoom e outras lentes não dão zoom, como a minha 50mm, que ela não dá zoom nenhum, ela é fixa em 50mm. E qual que é o efeito que a milimetragem causa na sua imagem? Além do zoom de abrir e de fechar, ela vai basicamente mudar a estética, a óptica da sua foto, do seu vídeo. Uma lente com milimetragem maior, uma 50mm, por exemplo, ela vai causar um efeito de que tudo vai parecer mais próximo do seu assunto principal.
Então, o cenário que vocês estão vendo aqui atrás, se eu estivesse usando uma 50mm, pareceria estar mais perto de mim. Tudo que está no fundo, no plano de fundo, parece estar mais próximo do assunto principal. Já uma lente mais aberta, uma grande angular, uma 24mm, uma 18mm, por exemplo, vai fazer parecer com que tudo que está no fundo está ainda mais distante de mim. Então fica tudo mais longe daquilo que eu estou gravando do meu assunto principal. Essas são as principais características do zoom da lente, o que a milimetragem causa no quesito estética nas suas fotos e nos seus vídeos. Passando para o próximo tópico aqui, que é muito importante também, é sobre a abertura da lente. Você vai ver aqui que essa lente ela é f1.8. Eu tenho uma outra lente aqui que ela é f também 1.8, ok? E eu tenho algumas lentes que vão mudar isso aqui, olha, f4.5, a 6.3. O que é esse f? Basicamente, quanto menor for esse número, no caso aqui 1.8, mais aberta a lente é. Então, se eu tenho uma lente mais aberta, eu tenho mais luz entrando na minha lente e minha imagem, consequentemente, fica mais clara. Se eu tenho uma lente mais fechada, eu tenho menos luz entrando na minha lente, consequentemente, minha imagem também fica mais escura. Um número maior, ou seja, vou pegar aqui esse aqui, f4.5. Esse número significa que a lente é mais fechada do que a 1.8. Então, quanto maior o número, mais fechada a lente é. Quanto menor o número, mais aberta a lente é. Nesse caso aqui, dessa lente 5.5 a 210mm, significa que em 55mm, ela vai estar em f4.5. Porém, quando você der um zoom e chegar a 210mm, ela vai ser f6.3. Isso significa que a lente ela tem a abertura variável. Existem lentes que têm a abertura fixa, então independente se ela tem zoom ou não, ela vai ser sempre a mesma abertura, e isso é muito bom porque não varia ali a abertura enquanto você está fotografando ou filmando. Outro ponto muito interessante quando se trata de abertura, pode ficar paradinho agora, viu? Não precisa andar mais não, já filmou o que eu mais queria. Outro ponto muito... Já pode até pausar. Tá ótimo já. Sério. Mas porque o arquivo vai ficar enorme. Não, vai ficar enorme para passar. Agora, um ponto muito importante quando se trata da abertura da lente é o efeito que a abertura causa. Lentes mais abertas, ou seja, f2, f1.8, f1.4, vai desfocar mais o meu fundo. E lentes mais fechadas, f4, 4.5, 6.3, 7.1, quanto mais fechada for, menos desfoque de fundo você vai ter. Então, se você quiser um desfoque de fundo nas suas fotos e tudo mais, é mais interessante você pegar uma lente mais aberta. Se você não se importa muito com o desfoque de fundo, é mais interessante você pegar uma lente mais fechada. Então, saiba disso. Lentes mais abertas, mais desfoque de fundo. Lentes mais fechadas, menos desfoque de fundo e, consequentemente, um pouco mais de nitidez também. Vou precisar que você venha aqui de novo. Outros pontos que você deve considerar na sua lente é se ela tem estabilização ou não. Nessa lente aqui na 1855, por exemplo, eu consigo ativar a estabilização dela ou desativar a estabilização dela. Então, lentes com estabilização, elas são mais estáveis. Então, para quem grava vídeo, por exemplo, que é a principal função disso, você pode tremer um pouquinho a mão na câmera que a lente vai conseguir estabilizar ainda assim um pouco a sua imagem. Agora, tem algumas lentes, como a minha 50mm, por exemplo, que ela não tem estabilização. Então, uma lente sem estabilização, se você tremer um pouco a mão, ela vai aparecer essa tremida. Então, é um ponto a se considerar na hora de comprar uma lente, se você vai precisar de estabilização ou não, beleza? No mais, é importante também você saber sobre a qualidade óptica da lente. Algumas lentes têm mais desvio cromático, outras lentes não têm desvio cromático, algumas lentes têm mais distorção do que outras, mas como que você vai saber se a lente, a qualidade óptica dela é boa ou não, sem que você tenha a lente na mão para você testar? Bom, através dos reviews. Existem vários canais no YouTube que fazem reviews de lentes. Então você pode pesquisar uma lente que te agrada e pesquisar no YouTube essas lentes para saber sobre elas, ver os reviews sobre ela. Tem um canal específico que chama da Julia Trotti, não sei se é assim que se pronuncia exatamente, mas que eu gosto muito porque ela vai falando sobre a lente, testando ela na prática ali com vocês e vai mostrando cada característica da lente. Ela fala sobre o flare que
a lente tem, o flare que quando o sol bate na lente, como que a lente lidar com esse flare. Ela fala sobre a nitidez da lente, sobre a distorção, sobre as cores. Então é muito interessante você pesquisar sobre a lente que você quer no YouTube para poder ver o review sobre ela e saber se ela tem uma qualidade óptica boa ou não, porque algumas lentes não vão valer tanto a pena assim você comprar por conta do vidro dela, não vai ser um vidro com uma qualidade muito boa e por aí vai. Agora, se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, poxa, tá vacilando, né? Deixa o seu like aí porque isso é muito importante aqui no canal. E eu fiquei curioso, gostaria de saber qual é a lente dos seus sonhos. Qual é a lente que você olha assim e fala, poxa, eu quero muito ter essa lente porque essa lente é incrível. Deixa aqui nos comentários qual é a lente que mais te agrada, que mais te chama a atenção e vamos ver aí qual lente o pessoal mais está gostando, mais tem interesse em ter. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.